Pega a palavra de Deus, abra no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33. O tema dessa mensagem de hoje é: quem pode de fato se assentar à mesa do Senhor? Este é o tema da mensagem de hoje, ok? Em Mateus 6, 33, diz assim: buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão-vos acrescentadas. Amém, queridos? Pai querido, Deus maravilhoso, Deus de glória, fala conosco de forma poderosa, Senhor, nesta noite. Oh Deus, venha trazer respostas às nossas perguntas. Em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Na versão A Mensagem está assim esse versículo: não se preocupe com as perdas, e descobrirão que todas as suas necessidades serão satisfeitas, né? O versículo começa assim, deixa eu ver aqui, oriente a sua vida de acordo com a realidade, a iniciativa e a provisão de Deus. Não se preocupe com as perdas e descobrirão que todas as suas necessidades serão supridas. Eu desafio você, se você tem acesso à internet, ou você tem a Bíblia, a mensagem, que você leia o capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7 de Mateus, né? Porque ela tem uma versão muito interessante, né? Como aqui mesmo nesse versículo que ele fala: oriente a sua vida de acordo com a realidade, a iniciativa e a provisão de Deus. Então é muito interessante esta versão. Amém, queridos? Deixa eu explicar um pouquinho para você o que se passa nessa mensagem. Muitas vezes as pessoas me perguntam: pastor, quem é que pode participar da ceia? Pastor, fulano tem que ser batizado ou não batizado para tomar a ceia? Precisa, se eu briguei com meu marido, se eu briguei com a minha esposa, eu posso se assentar na mesa para tomar a ceia? Eu posso participar da ceia, né? Quem de fato pode se assentar à ceia? Quem tem a legalidade para poder se assentar aí? E pelo Espírito Santo de Deus eu quero explicar isso. Eu quero explicar que o fato não está em ser batizado ou não, de ter brigado ou não, de ter feito alguma ofensa ou não. Eu quero perguntar: quem aqui hoje não pecou de jeito nenhum? Levante a sua mão. Vocês pecaram? Ninguém vai se sentar para tomar ceia hoje? Vocês estão sendo... Uma salva de palmas para vocês, que vocês estão sendo honestos. Todos nós pecamos. Pode aplaudir. Esse é o primeiro passo. Olhe para o teu irmão e diga assim: pecado é pecado. Não existe pecadinho nem pecadão. Amém? E parabéns, fale para ele. Porque se você dissesse que não tinha pecado, eu estaria ao lado de um grande mentiroso. É a Bíblia que diz isso, que aquele que diz não ter pecado é mentiroso e não tem parte com o Senhor. Nós pecamos por atitudes, pecamos por palavras, pecamos por pensamento, pecamos muitas vezes por não fazer o que deveria ter feito. O fato é que nós pecamos. E foi por isso que Jesus deixou a sua glória. E Ele veio aqui morrer naquela cruz, levando o meu pecado e o teu pecado. Muitas vezes o cristão ele fica muito preso em regras.
Isso pode, isso não pode. Isso é do diabo, isso não é. Isso, olha, irmão, olha, irmã. Você está usando esmalte vermelho, é do capeta, porque alguém teve uma revelação e foi lá no inferno e viu cheio de unhas vermelhas. Primeiro que o inferno não foi feito para os santos. Foi feito para Satanás e seus seguidores. Então, se o camarada foi lá, só Jesus foi lá e tirou. Entendeu? Então, existem umas coisas biblicamente que a gente fica assim, a gente fica muito em regras. E a gente tem que sondar é o nosso coração. Se você ler Mateus capítulo 5, Jesus ele vai, chama os seus discípulos são os seus aprendizes, são aqueles que queriam aprender com ele, aqueles que não desgrudavam dele, e ele sobe ao alto de um monte. Ele sobe aonde? É fácil subir um monte? Aquele que, hoje está frio, hoje eu não vou não, Jesus, vai você. Eu vou ficar aqui, eu estou com uma dorzinha no meu dedinho, eu não vou não, Jesus. Irmão, sempre teve 3 grupos de pessoas que seguiam. Os incrédulos, que se opunham a Jesus, que era contra Jesus, que era contra a obra de Deus. Esses são os incrédulos. É aquele que critica a obra, é aquele que critica o ministério, é aquele que critica. Você é louco, você é bitolado, você só igreja, só igreja, só igreja. Esse é o incrédulo. Esse é o incrédulo. Existe a multidão. A multidão é aqueles que só querem os pães e os peixes. Só querem suprir a sua necessidade. Se está com um problema no casamento, irmão, vamos jejuar, vamos orar, vamos fazer campanha, vamos subir ao monte, vamos, não tem frio, não tem hora, vamos fazer seminário de casais, vamos fazer discipulado, eu quero porque eu quero. É um crente exemplar. Até o peixe e o pão está na mesa. Ele quer suprir aquela necessidade. Se é crise financeira, rapaz, vamos ajudar, vamos semear, vamos ofertar, vamos entregar o dízimo, vamos fazer cursos de finança, vamos que vamos, porque ele quer ter o problema financeiro resolvido, né? Então, Mateus, ele nessa versão, a mensagem aqui, ele fala para a gente não encenar diante de Deus, não fazer teatro. Ele é muito, a tradução ela é muito assim, muito legal, né? Ela é muito forte na Bíblia, a mensagem, né? Então, queridos, essa é a multidão que só vai por interesse, a multidão que só vai para ter a sua necessidade suprida. Irmãos, incrédulos e multidão não pode se assentar à mesa, porque não discerne o corpo de Cristo. A questão não é ser batizado ou não. Tem muitas pessoas que são batizadas e que fazem parte da multidão. Vão à igreja por clube social. Dia que dá eu vou, dia que não dá eu vou, dia que eu quero eu vou, dia que eu não quero, eu não vou, eu já sei tudo, eu não preciso de nada, eu estou cumprindo com a minha obrigação. Esse é a multidão. Agora existem os discípulos. Os discípulos é aqueles que se esforçam. O discípulo, ele quer estar aonde Jesus está. E Jesus tira os discípulos do meio da multidão para compartilhar os segredos. Rapaz, o que aconteceu esses 2 dias aqui foi tremendo. Foi tremendo. Jesus, ele tira do meio da multidão. Ele chama os discípulos e ele sobe um alto monte. Requer, primeira coisa, só sobe, só vai quem se esforça, quem quer, quem vence, quem prioriza. Então a pessoa, ele chama só os discípulos no alto do monte. E ali no alto do monte, Jesus começa a falar o que de fato é ser um cristão.
o que de fato faz parte do reino de Deus. E ele começa a falar combatendo a intenção. Eu quero te dizer que a graça é muito mais severa do que a lei. Na lei, a pessoa era tida como homicida quando ela matava. Na graça, a palavra de Deus diz que quando você fala mal de um irmão, você já é tido como homicida, porque as palavras nos matam. Por isso que a Bíblia fala assim, aquele que fala para o seu irmão, raca ou tolo, você já viu essa expressão na Bíblia, em Mateus? É maldito. Por quê? O que ele está falando? Porque as palavras matam. As palavras separam pessoas de Deus. As palavras matam. E muitas vezes, nós estamos tão envolvidos com o dia a dia, que nós, na hora do nervosismo, esses dias mesmo, eu tive assim, eu lancei uma palavra sobre a minha esposa, que pela misericórdia, pela graça de Deus e pela mulher que ela é, né? Graças a Deus ela não deu vazão para o diabo tomar conta dos sentimentos dela. E depois, logicamente, eu já saí dali no outro dia, foi na quinta-feira, eu saí do serviço e eu fui para o monte, fui orar, depois eu fui ver algumas coisas da igreja com os irmãos, né? Liguei para o meu discipulador, e eu falei, meu discipulador, se o senhor quiser, eu vou agora para Araçatuba, eu saio daqui agora, né? E aí nós oramos, e Deus foi ministrando, porque eu falei, eu quero cura, eu falei, eu não admito isso na minha vida. Então o problema não é errar, o problema é a intenção do seu coração. Em Mateus capítulo 5, Jesus vem combatendo a intenção do coração, porque se você trabalhar na intenção, você nunca vem a cometer o ato, a cometer o crime. A lei trabalhava no ato, mas a graça trabalha na intenção. Quem pode se assentar à mesa? Quem pode se assentar à mesa? Aqueles que têm um desejo profundo de ser discípulos. Aquele que não mede esforço para buscar a orientação divina. Aquele que orienta a sua vida segundo os preceitos de Deus, segundo o conceito de Deus. Então, esse pode se assentar. O problema não é a perfeição, o problema é a sua motivação interna, e isso eu não posso julgar, o seu marido não pode julgar, o seu filho não pode julgar, somente você pode julgar. Por isso a Bíblia fala em 1 Coríntios, que se nós julgássemos a nós mesmos, se nós sondássemos a intenção do nosso interior, não precisaríamos ser julgados mais tarde. Hoje o julgamento nosso faz com que nós nos arrependamos dos nossos maus desígnios, mas se nós não fizermos isso, seremos julgados o amanhã. E aí, meu irmão, o amanhã, quando formos julgados, não tem a segunda chance, não tem a segunda chance. Ou você está em Cristo, ou você não está. Por isso Jesus chama os discípulos, ele tira os discípulos do meio da multidão, ele sobe a um monte, e ali só sobe quem quer, porque está ali a vontade individual de cada um, está ali o desejo individual de cada um. Aqueles discípulos sobem com ele, e ele se assenta, e ele começa a compartilhar dos segredos de uma vida de sucesso, né? Na caminhada cristã, uma vida que vai te purificar, uma vida que vai limpar a tua roupagem, porque a igreja que o Senhor vem buscar é uma igreja sem mácula, sem ruga, sem manchas, é uma igreja de vestes brancas, é uma igreja que, irmãos, então a questão não é errar ou não, porque tem pessoa que tem um encontro real com Jesus, mas ela saiu do tráfico, ela saiu daquele mundo da pornografia, onde o vocabulário dela era perverso, era um vocabulário, né, de palavrões, mas ela teve um encontro, e agora ela vai buscar, e é só questão de tempo,
de ela mudar o vocabulário dela, de mudar a forma de como ela olha para as pessoas. Segundo Coríntios 5,16 diz que a partir de hoje, a partir do momento que nós temos um encontro com Cristo, a ninguém mais devemos olhar segundo os olhos físicos, porque se ainda tivéssemos conhecido Jesus com os olhos físicos, hoje já não seria mais assim. Então, queridos, nós temos que saber qual é o nosso conceito de santidade e qual é o conceito de Deus acerca de santidade. Porque muitas vezes o teu conceito não é o conceito de Deus, é como prosperidade. Você pararia do lado de um camarada com um fusquinha fumaciano, né? Todo enferrujado, para-choque todo assim, farol queimado. Você pararia com o seu carro do lado e você falaria: amor, olha que família próspera. Hã? Falaria? Você iria no bairro menos favorecido de Piracicaba, numa comunidade, e ali tinha um barraquinho, uma portinha, bem bonitinha, mas era um barraquinho. Você pararia, você que mora num bairro nobre, você olharia e falaria assim: amor, olha que família próspera que mora aí. Você falaria? Sabe por quê? Porque o teu conceito de prosperidade está moldado a este mundo. Mas talvez aquele camarada que tinha um fusquinha, ele andava a pé. E agora Deus deu um fusquinha para ele. Prosperidade é a partir daquilo que você tem. Então ele é próspero, sim ou não? Aquele camarada pagava aluguel, mas agora ele está com o terreninho, com o barraquinho dele. Aquele rapaz, que seja um cômodo, ele prosperou, sim ou não? E talvez você estava numa mansão, e hoje já não está. Quem está sendo próspero? O da caseia ou da mansão? Queridos, nós temos, isso aí eu ministrei muito numa aula de 4 meses sobre prosperidade bíblica. Sobre prosperidade, conceito de prosperidade. O diabo engana muitas pessoas, porque fala assim: não adianta nada eu ir na igreja, não adianta nada, olha só minha vida, olha só porque o fulano está de carrão, olha eu aqui, lascado. Mas aí você fala assim: quando eu cheguei na igreja, eu não tinha nada, eu estava com o meu lado destruído, eu estava falido, eu estava com o nome negativado, eu não sonhava ter um carro, eu não sonhava ter um namorado, eu não sonhava, e hoje, Deus tem me dado, você está sendo próspero, e o diabo cega você, sabe para quê? Para você amaldiçoar o que Deus te prosperou, que é um dos maiores pecados que você pode cometer contra a santidade de Deus. Olha para a tua vida quando você chegou à igreja, como você estava. Porque se tivesse bom lá fora, você não tinha nem vindo. Você não tinha nem dado passo para Deus. Se tivesse bom lá fora, você nem estaria aqui. Conceito de prosperidade, conceito de santidade. Tem muitos aí que andam coberto de alto a baixo, mas tem um coração perverso. Abre a boca, nasceu dentro da igreja, mas quando abre a boca, palavra maliciosa, palavrões. Mas no dia da ceia não pecou, senta e toma a ceia. Sou batizado. Aí tem um coitadinho que faz 2 meses que se converteu. Só Deus sabe a busca dele pela santidade. Ele está na IDM, ele está no discipulado, ele está no Tadel, ele está no seminário, ele quer, ele sonha, ele quer ganhar almas, ele quer ganhar a família dele, ele não mede esforço. Aí a pessoa fala: não, estava na ceia. Não tira o cisco dos olhos, a trave dos olhos, e quer tirar o cisco do olho do outro. Na versão a mensagem está assim: quer tirar o risquinho que está na face do outro e não vê a cara toda borrada. Na versão a mensagem está assim, né? Então, queridos,
Nós precisamos ver qual é o conceito de santidade. Buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus. Hoje é dia de ceia. É um ato de proclamação da ressurreição e volta do Senhor Jesus. Foi por meu pecado e pelo teu pecado que ele morreu. Agora, buscar, segundo o dicionário Aurélio, fazer um grande esforço para conseguir encontrar algo ou alguém. Diga, fazer um grande esforço. Diga assim, não é natural. A palavra de Deus diz que de João Batista para cá, o reino de Deus é conquistado pela força. Irmãos, é você que vai falar para você se você tem feito esse esforço. Para ter um encontro real com Jesus. Eu não posso julgar ninguém, a questão quem é que pode se assentar à mesa do Senhor? É aquele que tem feito do reino de Deus a sua prioridade. Diga assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ele não está dizendo que você não pode buscar outras coisas, ou que você não deve buscar outras coisas. Ah, eu vou ler a Bíblia, vou orar, vou sentar numa rede, Deus vai me dar. Né? Achei, pai, me dê uma rede. Oh, meu rei, eu estou confiando em ti, meu rei. Não é isso. Se ele fala que você tem que buscar o reino em primeiro lugar, é porque em segunda instância, você tem que fazer a sua parte. Você tem que trabalhar. A Bíblia fala que aquele que não trabalha, que não coma. Você tem que administrar suas finanças. Você, para conhecer a Deus, você tem que ter o seu tempo sozinho com Deus, você tem que ter tempo de meditação. Isso é priorizar o reino. Agora não sou eu que vou julgar. Se você não tem tempo para, na presença de Deus, por quê? Ah, porque eu tenho que limpar a casa, então o que está em primeiro lugar? Ah, porque eu tenho que trabalhar, então o que está em primeiro lugar? Ah, por causa disso, por causa da criança, então o que está em primeiro lugar? É você que vai falar para você o seu esforço. O quanto você tem se dedicado para buscar a Deus e a sua justiça. E a palavra justiça é isenção de pecado. E só tem uma forma de você ser isento dos seus pecados. Através do sangue de Jesus. Através do sangue de Jesus. Então, buscar o reino de Deus é buscar os princípios. Todo reino, ele é regido por princípios, por regras ali. Então, qual é o princípio do reino de Deus? Qual o princípio de Deus para você, mulher? Ser uma mulher sábia que edifica o seu lar. Qual é o princípio de Deus para você, homem? Ser um sacerdote real na sua casa. Qual o princípio de Deus você tem buscado? Você tem, mas eu não penso assim. Tudo bem, mas o que Deus pensa acerca disso? Você tem buscado, você não pensa assim, mas você buscou, você tem base bíblica para defender o que você pensa? Você tem base bíblica para isso? Buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Ele tem que ser a prioridade, ele tem que ser o número 1. Como educar os seus filhos? Você tem buscado em Deus os princípios para educar os seus filhos? Para ensinar os seus filhos? Você tem buscado os princípios de Deus acerca da sua família? Buscar o reino de Deus. Isso é busca, fazer um grande esforço para conseguir algo. Tem pessoas que teve um encontro com Jesus ontem. Eu não estou falando isso, irmãos, para condenar vocês, ou a mim mesmo, porque eu me enquadro nisso. Eu estou falando porque ao refletir sobre a nossa vida,
E a gente ser sincero conosco, não, eu não tenho buscado, eu não tenho encontrado tempo para orar, eu não tenho encontrado tempo para crescer no conhecimento da vontade de Deus. Por que você vai num discipulado? Por ir? Eu vou num discipulado porque às vezes eu estou tão cego com meus problemas, que eu preciso de alguém que tenha uma fé bíblica para me orientar, para me ensinar, porque eu quero crescer, eu quero vencer, eu quero chegar lá, eu não vou ser perfeito, como você não vai ser perfeito, mas pelo menos falar, Senhor, eu fiz um grande esforço para conseguir encontrar a tua vontade, eu fiz um grande esforço para me encher de ti, para andar em santidade. É você que vai falar. Se você não se encontra assim, então não vou tomar a ceia. Não, se arrependa. E fale, Senhor, obrigado por o Senhor ter morrido naquela cruz. Graças ao teu sangue derramado, eu tenho esse pecado isento da minha vida. E eu quero dizer que este mês será diferente, que amanhã será diferente, que hoje já será diferente. A partir de hoje, eu priorizarei a tua pessoa e o teu reino, Senhor. Se você tiver essa motivação, participe da ceia. É por isso que as crianças não devem participar, porque as crianças não sabem discernir ainda. Eu tenho tido uma preocupação muito forte, não só com os jovens, mas principalmente com eles. Porque cadê a prioridade? Encontra-se tempo para tudo, mas dificilmente eu vejo um jovem dobrando os joelhos e orando, chorando na presença de Deus, buscando. A gente faz a EDM aqui, rapaz, dificilmente eu tenho um jovem, faz um seminário, dificilmente tem um jovem, não é para mim, não tem nada a ver com isso. Então você, ainda que seja batizado, se você não estiver disposto a mudar a sua atitude, não tome para a sua condenação. Você não consegue discernir o corpo de Cristo. Você está trazendo maldição, você está sendo réu de julgamento. Se você não tiver a prioridade pela presença de Deus, queridos, não viva de aparência. Então a questão não é a perfeição, a questão é o que está dentro de mim, é a minha prioridade. A Bíblia fala, aquele que não deixar pai e mãe por amor a mim, não é digno de pai e mãe, irmão. A mesma Bíblia que fala, honra teu pai e a tua, mas se isso chocar com os princípios de Deus, meu pai morreu, deixa eu enterrar meu pai. O que a Bíblia fala? Deixa os mortos, enterra os mortos. Ou seja, o que você tinha que fazer para o seu pai, você tinha que fazer enquanto estava vivo. Agora, queridos, filho, porque Deus pede Isaac para Abraão? Para que Satanás não tivesse acesso a Isaac. Porque se ele colocasse o filho em primeiro lugar, o diabo sabia que era facinho derrubar Abraão. Era só tocar no filho dele. E tudo que toma o primeiro lugar de Deus se torna o quê? Idolatria. Quando você prioriza o seu filho além de Deus, você está falando, diabo, está nas tuas mãos. Cuidado, você pode derramar lágrimas que não era preciso. Por isso, muitas pessoas, a maioria daqueles que estão encarcerados, são filhos de crente. São filhos de crente. São pessoas que nasceram dentro da casa de Deus, estão na cadeia. Queridos, tome cuidado, eduque, busque o reino de Deus, busque o que a Bíblia fala para a educação de filhos, busque como você, é a sua busca, é o seu desejo, é o seu querer, e eu não tenho condições para julgar você. Por isso, examine-se um homem
a si mesmo. Por isso há muitos os doentes, muitos os fracos, porque come do corpo indignamente, sem discernir o corpo de Cristo. Amém, queridos? Nós temos que entender isso. Buscar em primeiro lugar o reino. Reino, no sentido figurado, segundo Aurélio, é domínio, lugar ou campo em que alguém ou alguma coisa é senhor absoluto. Qual reino você tem buscado? Aquilo que tem sido o seu primeiro lugar. Quem é que reina absolutamente nisso? O que é que você tem buscado? Quem é que governa? Quem é que tem o poder? Em primeiro lugar, eu busco viver de status. O mundo jaz no maligno. Aquele que ama o mundo não tem parte para comigo. Queridos, entre as coisas de Deus e as coisas do mundo, o que você tem priorizado? O que você tem priorizado? Lembra daquela mulher? Ou daquele jovem daquela mulher que ela entra, ela pega um vaso de alabastro e ela quebra aos pés de Jesus. O alabastro era algo muito caro. Talvez ali estava a segurança de toda a vida daquela mulher em questão de economia. E quando ela quebra, tinha lá um discípulo, diga um discípulo, que na verdade não era discípulo, chamado Judas. O tesoureiro, diga assim, ele tinha cargo de confiança de Jesus. O tesoureiro olha e fala assim, que desperdício, poderia ajudar tantos pobres com isso. Jesus olha e fala assim, o pobre vós sempre tereis convosco, mas eu não. Existem coisas que não tem segunda oportunidade. Existe mover de Deus que se você não estiver naquele lugar, não volta mais. Existem coisas que Deus quer ministrar na sua vida, que se você não estiver naquele momento, não volta mais. E aí você fala, por que que eu não estava? Por que que eu não estava? Foi uma força maior? O que me dominou? O que me levou a ter essa atitude? O que eu estava fazendo poderia deixar fazer para outra vez ou não? São nós que vamos responder essas coisas para nós mesmos. É isso que eu estou buscando o reino de Deus. Aquilo que eu tenho, tudo que é prioridade na minha vida, eu invisto tempo e recurso. Você quer saber o que é prioridade na sua vida? Veja a fatura do seu cartão de crédito. E veja o que está sendo prioridade na sua vida. Com que você tem investido o recurso? Quanto você tem gastado para investir na sua área espiritual, que é o que é eterno, e quanto você tem investido na sua área material? O esforço que você faz é para o seu bem-estar físico ou é para o seu bem-estar espiritual? E essas coisas vão lhe ajudar a você saber se você está buscando em primeiro lugar o reino de Deus ou não. E é isso que vai determinar se você senta-se para participar da ceia ou não. Se não está, arrependa-se, peça perdão, dobre o teu joelho, tome uma decisão, mude a sua vida. Se você pudesse contemplar Jesus com seus olhos físicos e ouvir Jesus com seus ouvidos físicos, e ele te perguntasse como está a tua vida, porque hoje era o dia de levar você para a prestação de contas, você teria consciência limpa de falar, Senhor, muito obrigado, porque eu apesar de mim, apesar das minhas falhas, mas eu tenho buscado o Senhor com todo o meu esforço? Ou você ia dar uma bela desculpa para Ele? Ou você ia falar para Ele, Jesus, não volta não. Queridos,
Faz 2000 anos, pastor, que eu ouço falar que Jesus vai voltar. Pode demorar mais 2000 anos. E você não vai aguentar esses 2000 anos. Você pode ir daqui a 2 minutos. Como é que você está? Se você não está preparado para sentar à mesa, você não está preparado para subir para o reino dos céus. Você não está preparado para o arrebatamento. Por isso, é que nem mulher grávida. Ou está ou não está. Não existe meia grávida. Ou você é ou você não é. Sonda o teu coração. Por isso que a Aline gravou aquele CD. Sonda-me. E vê se há em mim caminhos impuros. Amém, queridos? Mateus 6,6 diz: Tu, porém, quando orares, vai para o teu quarto, e após ter fechado a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará plenamente. Você está sentindo falta de alguma coisa? Você está angustiado? No momento da tribulação, no momento da prova, no momento da luta, você tem a segurança de que Deus está com você, e que apesar daquelas lágrimas estar caindo, você sabe que você vai vencer, ou você está entrando num colapso? Se você está entrando num colapso, eu quero te dizer que você precisa tirar mais tempo com Deus. Vai para o teu quarto. Vai para o teu quarto. Quarto é lugar de descanso. Quarto é lugar de intimidade. Quarto é um compartimento da casa que é dividido por uma porta. É um divisor de ambiente. Jesus chega no Sermão da Montanha e ele tira os seus discípulos do meio da multidão. Porque eu quero te falar uma coisa, meu irmão. Quando Deus quer ter intimidade com você, Ele não vai falar com você no meio da multidão. Ele não vai falar com você através da novela, através do Jornal Nacional, através das suas coisinhas, através do bate-papo com pessoas ímpias. Ele não vai falar com você desta forma. Quando Deus tem algo a acertar com você, quando Ele quer ter intimidade com você, intimidade, quando você quer ter intimidade, eu até brinco, quando eu ministro casais, eu falo que esse negócio de colocar criança dormir dentro do quarto é uma maldição. Ai, pastor, nós que somos ministros do Vereda sabemos disso. Quantas crianças acordam no meio da madrugada, ouvindo alguns sons, que é particular nosso, mas para ele não, e pensa que a mãe está sendo agredida pelo pai, e abre uma cadeia por lesbianismo, por homossexualismo aí, maldição. Quantas? E eu brinco, para ter intimidade, fecha a porta, tranca a porta, para não ser surpreendido, para que você possa ter intimidade com seu cônjuge. No quarto é onde você troca de roupa, é onde você se desnuda, aonde você tira a roupa. É isso que Deus quer. Na versão A Mensagem é aí que Ele fala. Entra no teu quarto e pare de encenar, pare de representar, como se Deus estivesse num palco para receber a sua encenação. A sua palavra simples e direta. É isso que Ele está falando. Entra no teu quarto. Entra no teu quarto. Fecha a porta. Busca o Pai. O teu Pai conhece as suas necessidades. Antes de você falar. Não precisa você ficar enfeitando. Muitas pessoas só oram quando está na igreja. Só ora quando está num monte, num grupo de pessoas. Aí começa a usar os vocabulários mais sofisticados, que é para impressionar as pessoas. Encenação. Já recebeu o aplauso que você queria. Mas é no tempo sozinho com Deus, que Deus vai revelar o que você precisa. Que Deus vai revelar a você o que é buscar o reino em primeiro lugar.
é quando você medita na palavra, é quando você se desnuda, é quando você tira a sua maquiagem, é quando você tira a sua roupagem. Naamã teve que tirar a sua capa e mostrar a lepra. É aonde você fala: Senhor, eu não tenho tido força para orar, eu não tenho tido força para priorizar o teu reino, mas eu quero isso, meu Deus, eu desejo isso, meu Pai. Espírito Santo, me ajuda, me dê força, me renova. É onde você chega para o seu discipulador, isso é buscar, isso é fazer esforço. Meu discipulador, eu estou tendo uma luta nesta área, eu não consigo mais me concentrar, eu não consigo mais ir à igreja, eu não consigo mais priorizar, eu não consigo apoiar o meu marido, a minha esposa, eu não consigo, me ajuda. Foi assim que eu liguei para o meu discipulador na quinta-feira: pastor, eu falei, está falando aqui, eu não tenho medo de assumir meus erros, eu quero ser curado. Eu não quero viver de aparência, eu não quero viver, não fui procurar nenhum irmão, nenhum discípulo, não fui chorar não. Eu fui aonde eu deveria ir. Eu fui aonde eu deveria ir. Eu fui colocar o meu joelho no chão. Eu fui orar, eu fui buscar força. É assim que eu e pastora Cidinha temos vencido. Queridos, vale a pena, porque se não fosse Deus e o reino dele, entre eu e pastora Cidinha, nosso casamento já tinha sido desfeito há muitos anos. Não deixe para correr atrás, não faça parte da multidão, não faça parte dos incrédulos. Busque o reino de Deus em primeiro lugar, busque a presença de Deus. Só você pode saber o quanto você tem buscado. É você que vai determinar se você sentará e participará dessa ceia ou não. Redenção é a fórmula do perdão. Muitas pessoas não conseguem liberar perdão. Muitas pessoas não conseguem perdoar. E quem não consegue perdoar, não consegue receber o perdão de Deus. Isso é muito sério. Olha só: pois se perdoares aos homens as suas ofensas, assim também vosso Pai Celeste vos perdoará. Entretanto, se não perdoardes aos homens, tão pouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Tão pouco. Queridos, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, só você ser cheio do Espírito Santo, você conseguirá perdoar e receber o perdão. Quando você entende que o mesmo preço pago por você foi pago por aquela pessoa que te ofendeu. E eu quero te dizer, se você se sente machucado por alguém, a grande verdade é que você já magoou muitas pessoas. E se você quer que as pessoas perdoem você pela ofensa que você cometeu a elas, se você quer que Deus perdoe você, porque por mais que uma pessoa tenha lhe ofendido, nós ofendemos Deus muito mais, porque Ele é santo e Ele não tolera o pecado. E cada pecado que nós cometemos é uma ofensa contra Ele. E assim mesmo Ele perdoa. Agora eu quero ser perdoado por Deus, mas não quero perdoar a minha irmã. Eu quero que o Roberto me perdoe, mas eu não quero perdoar a Josi. É incoerente. É um desejo egoísta. Por isso o Senhor Jesus, Ele nos leva a orar. A oração do Pai Nosso. Pai Nosso que está, Ele diz assim, Pai Nosso. Ele nos nivela. Ele nivela a todos. Ninguém é melhor do que ninguém. Ele não diz o meu Pai. Isso é Jesus ensinando. Ele diz, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Na versão a mensagem fala, nosso Pai, revela-nos a tua santidade, para que seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é feita a tua vontade no céu.
A versão, a mensagem está assim. Venha a nós o teu reino, venha os teus princípios, venha o teu governo, venha a tua orientação, está na mensagem, para a minha vida. Venha a tua orientação para a minha vida. Muitas vezes nós rezamos o Pai Nosso e não oramos o Pai Nosso. Não sabemos nem o que estamos fazendo, porque reza são repetições vazias. Pai nosso que está no céu, revela-nos a tua santidade. Revela-nos quem tu és. Revela-nos quem tu és. Para que venha o teu reino e a tua vontade seja feita na minha vida, assim como é feita nos céus. Perdoa. E ele diz, para que nós continuamos a perdoar as pessoas que têm nos magoado. Isso é perdoar, irmãos. Só uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Só uma pessoa que se rende ao Senhor. O que é redenção, gente? Eu já expliquei várias vezes. O que é redenção? Diga assim, não oferecer resistência às orientações divinas. Até quando? Não, mas eu não concordo com isso. Se você não concorda, rasga a página dessa Bíblia. Então nunca mais você vai ser orientado nisso aí. Você vai rasgando aquilo que você não concorda. Quem sabe você vai ficar com a capa na mão. Só dessa forma. Não é a minha vontade. Irmãos, os músicos podem vir. Olha só. Atos 7:60. Atos 7, versículo 60. Então caiu de joelhos e clamou em alta voz: Senhor, não lhe atribua este pecado. E tendo dito estas palavras, adormeceu. Estevão. Capítulo 7 é o discurso mais longo desse capítulo, desse livro de Atos. Estevão estava pregando para os seus conterrâneos, para os judeus. E ele vem mostrando, através do patriarca, ele está mostrando assim como Moisés foi o libertador, o Cristo veio para nos libertar, assim como Davi era rei, Jesus é o rei, e ele vem mostrando para os judeus, que Jesus era o cumprimento, Jesus estava superior aos patriarcas, porque se você quer ficar bem com o judeu, fale bem dos patriarcas. E Jesus, e ali Estevão, falando com os judeus, porque queria que os judeus se arrependessem, queria que os judeus alcançassem a salvação. No final de tudo, o coração do judeu se endureceu, ao ponto dele tapar os seus ouvidos, para não escutar mais o que Estevão estava pregando. Talvez tenha pessoas nesta noite que estão tapando os seus ouvidos. Talvez tenha pessoas nesta noite que não queriam estar ouvindo essas coisas. Mas eu quero te dizer, que Deus está ministrando vocês, não é para a tua condenação, Deus está ministrando a mim, é para a nossa salvação. Deus não tem prazer em julgar e condenar ninguém. Jesus não veio para julgar, mas veio para salvar os que estavam perdidos. Essa ministração parece ser dura, mas não é. É o amor de Deus para nós. É o Senhor nos convidando ao arrependimento. É o Senhor nos trazendo a reflexão para ver qual tem sido a nossa prioridade. Quando Estevão acaba de pregar isso, ao invés das pessoas agradecerem a Estevão, honrarem a Estevão, as pessoas quase lincharam Estevão, jogaram pedras. Muitas vezes no seu ministério, você terá a mais boa intenção de levar a salvação, mas no final, as pessoas jogarão pedras. E para isso, para fazer a obra de Deus, se você não buscar o reino de Deus em primeiro lugar,
Você não consegue. Para isso você tem que fazer como Estevão. Quando começaram a apedrejar, ele se coloca de joelho, ele se rende, e ele diz: Pai, não atribua a eles esses pecados, esse erro. Pai, eles não tiveram a revelação de quem é o Senhor. Perdoa-os. Só um homem que se rende ao Senhor, que se prostra, porque quando eu me coloco de joelho, vem cá, Denilson, fica em pé perto de mim, chega bem pertinho, olha para mim aqui. Se o Denilson quiser me chutar, tem como eu me defender? Se ele quiser me esmurrar, tem como eu defender? Ficar de joelho, aí eu falar assim: olha, você tem domínio sobre mim. Se você quiser me agredir, você vai me agredir. Se você quiser me poupar, você vai me poupar. Se você quiser me erguer, você vai me erguer. É isso. Quando a gente se coloca diante de Deus, Ele não te agride, Ele não te chuta, mas Ele estende as mãos e Ele te levanta. Você pode aplaudir ao Senhor? Queridos, isso é lindo, isso é maravilhoso. É isso que Deus quer fazer com você nesta noite. Deus não quer que você deixe de participar da ceia. Não importa o pecado que você tenha cometido, não importa. O problema não é o pecado, o problema é o que te levou a pecar. O problema não é o pecado, o problema é o que te levou a pecar. Geralmente o pecado, o distanciamento de Deus, é que te leva a cometer erros. Se você tem errado, se você tem falhado, é hora de você pedir perdão ao Senhor. É hora de você falar: Deus, me ajuda. Se você não tem forças, é hora de você falar: Deus, eu preciso de Ti. É hora de você se humilhar diante do Senhor.